purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do que impede o fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do que impede o fluir deste amor. Canta mais uma vez, vamos lá? Ensina-me teus caminhos, Senhor, e andarei em tua luz. Dá-me um coração consagrado a ti, para honrar-te, ó Deus. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do que impede o fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do que impede o fluir deste amor. Obrigado. Vamos orar, abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, o que nós precisamos nessa noite é que o Senhor nos ensine, ó Pai. Que o Senhor venha trazer para cada um de nós uma consciência de pureza, de santidade, de uma vida que seja possível ter intimidade com o Senhor, ó Pai. Temos investido tanto na intimidade, no namoro, com pessoas, mas temos investido pouco na intimidade com o Senhor. Por isso que estamos aqui, ó Pai, para abrir a Tua palavra agora e poder ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Essa moçada, jovens, adolescentes, alguns estão namorando, outros não, mas que daqui possa sair um grupo de jovens, grupo de irmãos crentes no Senhor Jesus, dispostos a pagar o preço da pureza, preço da honra, da dignidade. Jovens que desejem namorar, ter uma namorada, ter um namorado, e que provem para o mundo que é possível ter um namoro que glorifique ao Senhor. É possível ter um namoro santo, é possível ter um namoro que não deixe marcas, deixe culpas no passado, deixe tristezas no coração de pessoas. Ó Pai Santo, abençoe-nos agora. Fala o nosso coração, ó Pai. Ensina-nos. Queremos andar nos Teus caminhos. No nome de Jesus. Amém, ó Pai. Queridos, no estudo que nós fizemos, quem estava aqui? Levanta a mão no estudo que foi lá no departamento. Tu, levanta a mão do Guilherme ali, porque... Então, beleza. Quase todo mundo, tá? Eu tenho um estudo lá na minha sala, depois se alguém quiser a cópia, eu posso passar para os irmãos. Eu comecei falando a respeito de uma pesquisa, lembra? E dizendo que essa pesquisa, ela aponta que hoje os pastores estão até satisfeitos, quando deu na pesquisa que eles acham que é muito, né? 60% dos jovens crentes entre 16 e 24 anos, numa pesquisa feita em todas as denominações,
com cerca de 15 mil jovens, então é um grupo grande, né? Uma boa amostragem. Então, eu acho que é somente, eles acham que é muito, que 60% dos jovens, entre 16 e 24 anos, jovens crentes, não praticaram sexo, não tiveram uma relação sexual. E dos 40% que haviam praticado sexo nessa fase, eles afirmam que isso aconteceu antes da conversão, né? Então, a turma acha que é bom isso, né? Eu acho que é péssimo, né? Acho que é péssimo, porque, na verdade, o que a gente espera do cristão é que realmente ele ande nos princípios da palavra de Deus, correto? Concordam? Concordam? Hoje eu não vou falar sozinho, já vou avisar, vou fazer perguntas. Você lembra da sua pergunta? Então, tá ótimo. Eu tenho 3 livros que eu quero indicar para os irmãos. 3 livros. Esse livro aqui é excelente, muito bom. Sexo e Felicidade, do Rubens Amorese. Muito legal. Ele é um cara bom. O jeito que ele escreve é bem consistente e vale a pena ler o livro. Tem umas figurinhas aqui meio... Mas vocês vão ter que comprar o livro para ver a figurinha. Outro livro, Sexo Não é Problema, Lascívia Sim. Esse livro é excelente também, né? Pureza Sexual em um Mundo Saturado de Lascívia. Excelente o livro, vale a pena. Aprenda a viver bem com Deus e com seus impulsos sexuais. Como se apropriar da graça e do poder de Deus para vencer as tentações da natureza sexual. Excelente também, vale a pena. Comprem e vejam as figurinhas. Eu comecei dizendo o seguinte, que só tem uma forma hoje de ser crente. Só tem uma forma hoje de ser cristão, se você estiver disposto a enfrentar a cultura. Na verdade, a proposta é de contracultura, tá? Hoje a cultura é normal você ter relação sexual no namoro, é normal você ficar, é normal qualquer tipo de masturbação, é normal qualquer tipo de... Não tem nada a ver, isso é natural, isso é próprio da juventude, isso é desse momento, né? O casal que está namorando tem que se conhecer. Então, todas essas colocações. Então, essa é a cultura da nossa sociedade, ok? Só que, quando a gente abre a palavra de Deus, a gente vê um Deus que estabelece outros princípios. Então, se nós queremos ser cristãos autênticos e que agradem a Deus, então nós temos que estar dispostos a enfrentar a cultura. Está todo mundo saindo do Maracanã, você está entrando. E a proposta tem que entrar mesmo, se nós queremos agradar a Deus. Ok? Eu queria ler um texto com vocês. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 7. 1 Coríntios 10, 7 até o verso 13. Muito legal esse texto, que nos leva para um outro texto do Velho Testamento, lá em Números, capítulo 25, que a gente vai ler depois. Então, 1 Coríntios 13, eu ia pedir para vocês lerem, mas eu vou ler por causa da transmissão. Oi para quem está assistindo. Oi para os de lá, não é para os de cá, não. Então diz o texto, 1 Coríntios 10, 7 a 13.
Não vos façais, 1 Coríntios 10, 7. É difícil aí, Pedrola? Oi? Eu falei 13? Volta a fita aí para mim, por favor. Quero ser igual jogo de tênis. Quero comprovar. 1 Coríntios 10, 7 a 13. Pronto? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Isso é legal, né? Comer, beber e divertir. 3 coisas excelentes, ótimas. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil pessoas. Ou seja, é possível comer, beber e divertir sem praticar imoralidade. Essa é a primeira conclusão da noite. Está com sono, Jéssica? Filma a Jéssica ali para mim, por favor. Agora, isso. Olha, agora ela não... Pode, chega. Então, é possível praticar, divertir, comer, beber, sem praticar a imoralidade. Alguns que estavam comendo, bebendo e divertindo, praticaram a imoralidade. E naquele dia caíram nos 23 mil. Não ponhamos, verso 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Agora olha isso aqui. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então ele está dizendo, tome cuidado. Está todo mundo sujeito a comer, beber e divertir e praticar imoralidade. Então aquele que está em pé, aquele que está comendo, bebendo e divertindo, veja que não caia na imoralidade. Verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Você acredita nessa palavra? Nesse versículo último que eu li? Sim, fala, Glenda, igual o departamento infantil. Sim, olha, gente, não vos sobreveio tentação que seja além das vossas forças. Eu pergunto, é possível realmente isso? Uma tentação que você possa controlar e não cair nela? É possível? Sim, porque está escrito, ou sim porque você acha que dá certo esse negócio? Sim, porque está escrito, né? Porque você caiu em todas, né? Não? Ah, bom, então tá bom. Então, queridos, olha, junto com a tentação vos sobreveio ele nos concedeu o livramento. Então isso aqui é a primeira coisa que eu queria realmente que a gente iniciasse e pensasse aqui. Agora, quando ele fala que caíram 24 mil por causa da imoralidade, vão abrir o texto lá em Números 25, 1 a 18. Números 25, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Números, capítulo 25, 1 a 5. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas.
Aqui que eles estavam comendo, bebendo, divertindo-se, aí eles começaram a se envolver com as mulheres, se envolver com aquela idolatria cultual, que era uma idolatria de prostituição, e eles então praticaram a imoralidade, caíram na tentação. Verso 3: juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Olha que coisa mais violenta, né? O Velho Testamento tem umas carnificinas assim que são terríveis e são didáticas. Isso aqui para mostrar, gente, o quanto Deus se ira, o quanto Deus não aceita, o quanto Deus ele tem horror à imoralidade. A imoralidade. E a imoralidade aqui nesse texto, quando ela o Velho Testamento, aqui na imoralidade, quando vai para o Novo Testamento, a palavra é lascívia. Por isso que valeu, hein? Quem ficar quietinho ganha um copo d'água. Só vou tomar um. Então, a palavra é lascívia. Por isso que eu quero focar nessa palavra hoje. Lascívia. Imoralidade. Qualquer atitude sexual, pensamento sexual, que esteja fora daqueles padrões de santidade, fora do casamento, entendeu? Então, lascívia é isso. E quando a gente pensa nesse texto aqui, a gente vê assim, poxa, Deus mandou matar tanta gente porque Ele queria mostrar para o povo que a ira dele se acende quando nós praticamos a imoralidade. Vemos isso no Novo Testamento, outros textos naquele dia, né? Vemos que Deus é o vingador, que Deus vai julgar aqueles que praticam a imoralidade. Vemos alguns textos assim, ok? Então, vocês acham que os homens são mais propícios à lascívia do que as mulheres? Sim? Não? Sim? Não ouvi. Qual é o contexto por trás? Quer falar? Então diga. Questão do machismo. E qual é a questão do machismo? O homem é mais incentivado à tentação, ao pecado, à imoralidade. Concordam com isso, gente? Acha que a mulher ela é tão tentada, ou as mulheres são mais protegidas? Como é que é essa história? Diga. Então, eu estava falando aqui, lascívia também é sensualidade. Sensualidade. E a mulher é colocada num papel, numa posição assim também. Você vai ter que falar aqui porque você está falando, aí o pessoal quer ouvir. Olá. Olá, Tamara. Olá. Então, porque... Olá. Então, porque o Donaldo falou sobre o machismo, mas eu acho também que tem uma... não só em relação às mulheres assim, quererem ter um certo tipo de status, mas porque a mídia tem colocado a mulher muito nessa posição de sensualidade, muito nessa posição de lascívia. Então, acho que, sei lá, desde a nossa infância, assim, a gente vê os concursos de programa de domingo, é tudo sensualidade, mulher, criança, menina. Então, acho que é igual. A mulher é o objeto da sensualidade
e o homem é o alvo da sensualidade. É isso que a mídia coloca? Eu não sei. Muito isso, né? Concorda? A mulher acaba sendo um instrumento para estimular o homem à sensualidade. É só isso que acontece? Hein? Hoje eu falei, não falo sozinho. A lascívia para o homem é física e a lascívia para a mulher é emocional? Depende de quê? Vamos. Não, acho que depende só... sei lá, às vezes, igual eu estava falando aqui, para o homem, às vezes, significa mais inclusão social, tipo, faz 18 anos, a galera leva para poder ter relação sexual com a prostituta e tudo mais. Ainda acontece muito, mas não é questão de físico, não é questão de não conseguir controlar os impulsos sexuais, mas questão social, assim, de estar dentro dos padrões, entende? Não é questão física. Dentro dos padrões da cultura. Sim, assim como tem, por exemplo, os programas, sei lá, eu nunca cheguei a ver, mas um pai de uma... Não, é sério. O pai de uma menina pegou e comentou que, tipo, ele deserdava ela se um dia ela... Falou brincando, mas ela não queria fazer isso, mas tem, pelo que eu entendi, são meninas, mulheres já, mais velhas, que chama, acho que papo calcinha. E aí, tipo, comentam de experiências sexuais, não sei o quê, e tal, na televisão. Então o cara falou, nossa, se minha filha fizesse isso um dia, fosse num programa de TV, eu deserdava ela. Então tem muita menina também que está mais no aspecto físico do que os próprios homens. Ok. Entende? Entendi. As mulheres são também tentadas pela lascívia. A tentação da mulher só mental, emocional, e o homem é essa questão cultural aí de que se ele chegar a uma certa idade, não tiver transado ainda, é excluído, né? Qualquer coisa parecida. Concordam com isso, gente? Diga, Tamara. Microfone. Pode puxar. Pode falar. Estou em pé. Não, tipo assim, o que eu acho é o seguinte, que essa relação da lascívia em relação à mulher ser apenas emocional, não é mais. Hoje em dia está tão físico quanto homem quanto mulher. Beleza. Não era pro mas isso mesmo. Todo mundo olhando. Mas eu acho que, tipo assim, que hoje em dia mulher e homem as mulheres assim estão querendo ficar tão equiparadas quanto os homens, e aí tá a mesma coisa, no mesmo embalo. Então diga. Isso aí que a Tamara falou, eu concordo com ela, porque quanto a programa, assim, eu não sei muito, mas filme, a gente vê nos filmes, quantos filmes a gente vê aí, e séries de sucesso, em que as mulheres, elas estão em busca disso mesmo, de uma coisa bem... Exatamente. Sex and the City, né? Ok. As outras coisas. Tranquilo. Mais alguém? Ronaldo? Não. Mais alguém? Gente, antes tinha uma ideia que a mulher era aquela recatada que estava dentro de casa, né? E o homem era estava até lendo um artigo, e era o seguinte: homens são monstros, mulheres são santas e puras, né? Então, hoje nós não tem isso mais, não é? Não tem isso mais. Que tanto as meninas quanto os rapazes enfrentam a mesma tentação, enfrentam os mesmos problemas, enfrentam a mesma situação. Meninas que estão namorando, rapazes que estão namorando,
todos estão dentro exato dessa possibilidade, principalmente o que está acontecendo, e é muito séria essa questão. Imagina uma estrada que tem um abismo, né? Então a Bíblia está dizendo, olha, cuidado com o abismo. Aí o jovem crente, eu estou falando aqui para pessoas cristãs, né? Então, o jovem crente, ele vê na palavra de Deus, cuidado com o abismo, olha, coma, beba, divirta-se, mas cuidado com o abismo, cuidado com a imoralidade, certo? Aí, em vez do jovem crente, o abismo está aqui, ó, nessa linha aqui, né? Em vez do jovem crente tomar cuidado com o abismo e afastar dele, os namorados, os jovens, sem ser namorado, vai para comer, beber e divertir, vai para a festa, vai para não sei aonde, vai ficar dentro do carro, vai para boate, vai para qualquer lugar, né? E andam assim, ó, né? Na beirada do abismo mesmo, caindo. Olha, gente, a qualquer momento vai escorregar, né? Aí o texto está dizendo, aquele que está em pé, veja que não caia. Então, a melhor maneira de não cair é andar com segurança, dentro dos princípios da palavra de Deus. E o que está acontecendo hoje é que ninguém está procurando essa segurança, está todo mundo querendo andar no limite da sensualidade, né? As meninas, por exemplo, elas não querem ser estupradas, claro, se eu perguntar, fazer uma pesquisa, né? Vocês querem ser atacadas sexualmente? Você quer que o seu namorado te agarre lá depois e você perca a virgindade? Você quer isso? Não, ninguém quer, né? Mas põe a roupa, né? A roupa, você puxa para baixo, cai em cima. Você puxa para cima, sobe embaixo. Então, a questão é tão complicada dentro da igreja hoje, é porque nós queremos viver a santidade e a pureza vivendo exatamente dentro dos padrões do mundo. Está todo mundo na beirada do abismo e querendo ter a segurança de quem está vivendo longe do perigo. Entendeu? Então, um casal de namorado, gente, crente, olha, se eles não querem ter problemas dessa área, porque eu sei que não querem, porque oram juntos, porque estão buscando realmente uma vida de santidade, querem chegar no casamento puros. E eu digo para vocês, eu cheguei no casamento sem ter relação sexual e a minha mulher também. E eu digo que foi a melhor coisa do mundo para nós. Foi a melhor coisa, foi a melhor decisão que nós tivemos e passamos apertado. Alguns momentos eu andei naquela beiradinha ali, mas Deus fortaleceu porque a gente sempre procurava andar aqui, ó. A questão toda hoje é que os namorados querem chegar no casamento dessa forma, mas ficam dentro do carro, vidro fechado, conversam muito para poder embaçar logo, né? E vão para o lugar mais escuro do mundo e ficam dentro do carro e, olha, gente, é a beirada do abismo que está sendo usada para caminhar. Então, quando o texto fala, aquele que está em pé, veja que não caia, ele está falando que você precisa de andar com segurança dentro do aspecto da pureza, porque você pode comer, beber, divertir, você pode ter uma vida normal, você pode ter uma vida de jovem, você pode ter uma vida de relacionamento, você pode ter namorada, você pode ter namorado, mas você não pode viver na lascívia e na imoralidade, porque Deus não se agrada disso. E vai ter consequência. E vai ter consequência. Olha, Senhor, mas Deus não perdoa todo. Gente, todo. Com essa história do menino, que era muito terrível menino, aprontava todas. Aí o pai dele falou assim: meu filho, eu coloquei essa tábua aqui na parede da sala. Cada desobediência que você cometer agora, daqui para frente, cada erro, eu vou pregar um prego nessa tábua. Aí, com uma semana que a tábua estava lotada, né? Cheia de prego. Aí, passou um tempo, o menino falou assim: pai, eu não estou aguentando ver esses pregos aí, estou com vergonha. Ele falou assim: então, meu filho, o senhor me perdoa, tira isso daí.
me perdoa de tudo que eu fiz e tal. Aí o pai falou assim, claro, meu filho, claro que eu te perdoo, eu estava esperando isso, né? Aí pegou o martelo, foi lá e arrancou todos os pregos e deixou a tábua. Ele falou assim, pai, mas tem que tirar a tábua. Olha lá os buraquinhos, é a mesma coisa de ter prego. Ele falou assim, meu filho, eu não posso fugir disso. Todo pecado deixa uma marca. Todo pecado deixa uma consequência. Deus perdoa, mas a consequência está feita, né? Algumas são esquecíveis. Algumas são fáceis da gente não lembrar. Outras são inesquecíveis, né? São terríveis. Então nós precisamos de olhar para essas questões da palavra e ver, e eu usei alguns textos na semana passada muito interessantes. Por exemplo, liberdade. O crente tem liberdade? Ficou na dúvida. O crente tem liberdade para fazer o que quer? Difícil essa pergunta, né? Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Concorda? Todas as coisas são lícitas. Não é isso que está falando a Bíblia? Tem coisas que não convém, mas todas as coisas são... O pessoal fala assim, o crente tem livre-arbítrio? O homem tem livre-arbítrio? Ele tinha o livre-arbítrio. Lá, antes da queda, ele podia escolher o bem e o mal... E o picareta escolheu o mal. Ele podia ficar no bem, lá na pureza. Aí quando ele perdeu, aí ele perde o livre-arbítrio. Ele perde o livre-arbítrio, não tem mais. A carne dele agora, se ele deixar sem nenhuma, como é que fala? Controle, ela vai sempre para o pecado. É uma inclinação pecaminosa que nós temos por causa do pecado. Então Paulo fala assim, o que eu não quero, eu faço. O que eu quero, eu não consigo fazer. Era uma coisa assim, né? Terrível. Então só que quando nós aceitamos a Cristo, resgata a possibilidade da liberdade. Eu posso escolher de novo o bem, eu posso escolher não pecar, eu posso escolher ir contra o mundo, eu posso escolher porque Cristo me faz isso, né? Então nós temos liberdade. Paulo falou, todas as coisas são lícitas, você pode fazer tanto o bem quanto o mal. E agora, te aviso, tem coisas que não convém, tem coisas que você não deve deixar de ser dominado por elas. Agora abre então Gálatas 5, 13 e 14. Isso aqui é muito interessante para a gente analisar. E depois eu vou entrar no assunto final do que eu quero falar hoje. Verso 13 e 14. Quem está com o microfone aí? Leia, Guilherme. Gálatas 5, 13 e 14. Uma linguagem diferente, tá? A sua linguagem? A minha, Espanhol. É espanhol, não, é inglês? Não, só a linguagem. Então, português. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ok. Olha, nós somos chamados à liberdade. Aí, olha a exortação do apóstolo. Não useis da liberdade que você tem como cristão para dar ocasião à carne. Então, queridos, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que mesmo você, jovem, com os hormônios aí a 1000 por hora, né, você tem condição de controlar a sua carne. Você pode não dar liberdade à carne. E aqui ele coloca um conceito, e é esse conceito que eu queria agora trazer dentro desse aspecto de relacionamento, de namoro, relacionamento de amizade, relacionamento sexual e tudo. Nós somos, o que está dizendo aí no seu texto?
Final do verso 13. Servos, somos servos uns dos outros. O que está querendo dizer com isso? Me explique. Depois ele fala que a maneira de nós nos relacionarmos, a lei que Deus estabeleceu, se você tiver uma só lei, você resolve todos os problemas de relacionamento na sua vida. Que lei é essa? A lei do amor. Amarás o teu próximo. Então, quando ele está dizendo somos servos uns dos outros, o que ele está querendo dizer? Me ajude agora. Isabela? Não? Peço ajuda para os universitários, então. Pedrola, o que está dizendo o texto? Somos servos uns dos outros. Não sabe. Maurício. Também não. Quem mais? Ninguém? O que está dizendo? Somos servos, Raquel? Talvez. Talvez que como servos nós devamos procurar primeiramente o bem do outro e não o nosso próprio. Procurar o bem do outro. Concordam com ela? Concorda? Bruna, somos servos uns dos outros. Gosto de gente assim, objetiva. Mas, gente, quando você é servo um do outro, você está disposto a quê? Não fala servir, não, que é muito óbvio, né? A demonstrar, né? Oi? Demonstrar serviço. Demonstrar amor, gente. Demonstrar um desejo de ver a pessoa satisfeita, né? Nessa linha que o texto está caminhando aqui. Então, nós precisamos de pensar nisso. Eu me relaciono com uma garota, né? Eu não, porque eu já casei. Minha garota já está um pouquinho, né? Mas se eu tenho um relacionamento com a minha esposa hoje, e o texto está dizendo que eu devo ser servo dela, e a lei que deve definir esse relacionamento é o amor, então o que eu vou fazer com ela deve fazer com que ela se sinta sempre honrada e digna, e todas as coisas que a palavra de Deus está nos mostrando ali dentro dessa área que a gente vê aqui na palavra de Deus. Então, um namoro, né? Um rapaz está namorando uma menina. Então, se ele é servo dela, ele deve fazer com que ela seja realmente uma pessoa bem-sucedida e não uma pessoa desonrada, uma pessoa derrotada nas suas paixões, em tudo aquilo que ela busca. Então, o impulso sexual para o homem e para a mulher é o mesmo. A possibilidade de pecar é o mesmo. A possibilidade de ter controle sobre isso é o mesmo. Agora, tem uma coisa que é diferente, o gatilho, né? Como que dispara essa questão da lascívia para o homem e para a mulher, né? Então, são duas situações diferentes. E aí, a forma de nós nos relacionarmos, então, ela precisa ser analisada, de que forma que estão sendo as amizades, que forma que estão sendo os relacionamentos, não é? E há uma coisa que a gente vê muito claramente, não só na biologia, mas a gente vê na palavra, livro de Cantares, a gente vê isso, e outras coisas, que o homem, ele foi criado para estimular. Ele toma a iniciativa do amor, ele toma a iniciativa do relacionamento, a gente vê isso na palavra. Ok? Agora, a mulher, ela é
preparada por Deus também, né, para desejar ser conquistada. Concorda com isso? É natural isso, né? A mulher, ela se alegra em ser desejada, com certeza. E o homem, ele toma essa iniciativa, então, de estimular. Então, a questão agora, a gente tem que pensar em duas coisas. De que maneira o homem é estimulado, e eu vou falar especialmente da lascívia. De que maneira o homem é estimulado à lascívia e de que maneira a mulher é estimulada à lascívia? A sensualidade, a imoralidade, qualquer termo que vocês quiserem. De que maneira o homem? Vamos pensar no homem primeiro. Oi? Visão. Concorda com a dona Jéssica? Não precisa de mais nada, só a visão já é suficiente, não é? Gente, é verdade, não precisa de mais nada. Então o homem, ele procura, ele naturalmente ele procura, ele quer ver, né? Aí falou assim: mas o problema não é que o homem quer ver, o problema hoje é que as mulheres querem mostrar, né? Mas a questão do homem é essa. Ele é estimulado, então, aí as mulheres precisam saber de que maneira devem se portar para que realmente eles não façam os homens pecar. Isso é uma coisa séria. E ao contrário é a mesma coisa. De que maneira que as mulheres são estimuladas à lascívia, à sensualidade e ao pecado? Todos os sentidos. Mulher é terrível. Mulher é terrível. Homem não são todos os sentidos, não. Só a visão. Vamos ser mais objetivos agora. De que maneira? Priscila. Oi? Eu acho que tem muito a ver assim com o toque. Eu acho que a mulher ela se sente muito estimulada com o toque e eu acho que também com a audição. Muito papo assim. Eu acho que tem muita mulher que cai na lorota. Exatamente. Então, oi? Perfume. Não, verdade. O homem também é muito estimulado pelo uma mulher cheirosa passa, né? Certo? Então é isso mesmo. Eu acho que a questão do toque e a questão do ouvido, da audição, é realmente uma coisa terrível para a mulher. E os homens sabem disso. E vem com aquele leve, vem com aquela conversa, e vem com, né? Gente, boate é uma desgraça. Por que aquele som alto? Quem conversa? De que maneira uma pessoa conversa dentro de uma festa, no meio de uma boate? Aquele bafo no ouvido da mulher, cara, né? Aquele sopro quente, não é nem crente, é sopro quente no ouvido da menina, e aquela conversa afiada lá, encostando a boca no ouvido dela. Gente, então, essas coisas todas são terríveis para a lascívia, é isso mesmo. Então, os homens, rapazes crentes, eles precisam saber disso, precisam saber se portar, as meninas precisam saber se portar, precisam saber se vestir, precisam saber se colocar, precisam saber sentar, precisam, sabe, ter postura. Os rapazes da mesma forma, precisam escolher as palavras, o jeito que vai conversar com as meninas. Agora, o que está acontecendo muitas vezes? É que os rapazes se afastam das meninas. E isso não tem nada a ver, né? Evitar o relacionamento não é
Não é esse o caso. Deus não quer que a gente evite o relacionamento, o namoro. Deus não quer que a gente evite a comunhão entre rapazes e moças. Mas nós precisamos de aprender realmente a ter um relacionamento saudável. Antes do namoro e no namoro. Isso é muito sério, gente. Algumas coisas estimulam realmente a sensualidade, estimulam a lascívia, e algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. O que pode estar, além dessas coisas que diz respeito ao homem e à mulher, mas algumas coisas do seu dia a dia que tem propiciado o pecado na sua vida, como namorado ou sem namorado. Oi? Silêncio total agora, né? Por exemplo, a hora do dia. Você acha que a hora do dia, de manhã, de tarde ou de noite, isso tem alguma coisa a ver com a questão de você estar sendo derrotado aí na lascívia? Não? Não? Eu só estou perguntando. De noite é mais propício. Se você sai à noite, todas as vezes que você sai à noite, você tem a tendência a desejar mais a sensualidade, o pecado? Então, é esse tipo de leitura que eu estou querendo que vocês façam. Já falei de um e vou repetir, e depois eu quero algumas ideias do que vocês pensam. Locais que estimulam, que são locais tentadores aí para que o pecado aconteça na sua vida. Você acha que locais determinam aí o pecado? Sim. Que locais? Júlio? Boate? Oi? Drive-in. É verdade. Né? Drive-in. Tem namoro... Gente, é verdade. Tem casal de namorado que falou assim, vamos assistir um filme... Tinha um cine drive-in, agora não tem mais, né? Tem ainda? Vocês sabem, né? Então, aí vai... Poxa, o que vai fazer lá, gente? Me perdoe, né? Me perdoe. O que vai fazer? Assistir um filme dentro de um carro, no escuro. Continuar. Qual outro lugar? Nem vou falar. Oi? Exatamente. A cobiça dá luz ao pecado, a Bíblia diz. Ok. Mas isso por que esse tema, esse pensamento vai para a sua cabeça? Tá, mas você vai ter... Tá, você fica sozinho, evitar de ficar sozinho. Ficar sozinho com a namorada. É isso mesmo. Verdade. Gente, tem namorado hoje. Tem namorados, casais de namorados crentes que ficam assim, não, esse negócio de sair junto, né, com outros casais, ou com o pessoal da igreja, ou com a turma. Não, nós precisamos de um tempo sozinho. Gente, olha, na verdade, todo mundo precisa de um tempo sozinho, desde que saiba se comportar, tá? Porque se não sabe, gente, evite sair sozinho, evite ficar sozinho, né? Lá em casa, o namorado não fica sozinho lá em casa de jeito nenhum, não é isso, Ju? Isso. Na sua também, né? Graças a Deus. Então, é isso mesmo. Às vezes tem coisas que nós estamos, na verdade, procurando realmente o pecado.
O negócio que a Raquel falou aqui, do que está na mente. De que maneira que isso entrou na mente? Oi? Local não determina. De todo jeito é a ocasião. Não dê ocasião ao pecado. Tá, eu quero saber qual que é o gatilho. Eu quero saber o porquê. Está sempre na cabeça, mas não nasceu ali. Há uma inclinação para o pecado, mas isso é uma coisa da carne. Agora, você pode pecar de qualquer jeito, concordo com você. Agora, a sensualidade, por que ela está na mente? Por que ela está no pensamento? A cultura, a nossa sociedade. Hoje em dia, as crianças com 10 anos na escola têm aula de como se prevenir numa relação sexual. Então, é uma coisa da sociedade, é uma coisa da cultura. A gente não vê um filme que não tenha cena de sexo, a gente não vê mais uma série que não passe isso. Tudo é um negócio moldado para a nossa cabeça. E é lógico que, junto com outras questões biológicas, hormonais, numa idade, você vai ficar com vontade. Você foi estimulado a sua vida toda para aquilo. Mas é isso que eu estou querendo saber. O que a Bruna está colocando é exatamente isso, gente. Alguma coisa está sendo estimulada para que isso aconteça. Isso está acontecendo na escola, tal. Porém, nós podemos reverter isso. Ok? E eu vou dizer por quê daqui a pouco. Pode falar, Raquel. Depois o Bruno. Eu queria dar um mini testemunho. Em 2007 eu fui Palavra da Vida e lá a gente não podia assistir televisão e não podia ir ao cinema. E aí... É uma regra assim, antiga, mas, enfim, a gente fica muito protegido lá. É um internato e tal, a gente ia para as aulas todo dia, então a gente ficava se alimentando muito da palavra de Deus e da comunhão. E tem uma sala em que a gente pode assistir filme na sala. Não tinha nos quartos, nos dormitórios. Então a gente pegava um filme qualquer e ia assistir com um grupão e lá. Eu sei que os filmes mais bobos, assim, tipo 12 anos, a gente ficava tão assustado e eu me pegava assim, meu Deus, como é que passa isso num filme? Porque eu fiquei muito tempo sem assistir televisão, e muito tempo sem ver esses filmes. E eu ia assistir Friends, um negócio que eu adoro, que eu ficava com vergonha das pessoas que estavam comigo. Eu falei, meu Deus, eles estão falando isso. E realmente, a gente fica... Eu voltei assim, hoje eu assisto Friends normalmente, isso não me incomoda mais. Mas quando... Eita! Mas quando você se abstém, você fica muito sensível. Você fica... Eu sinto falta, assim, não de não ficar totalmente desconectada do mundo, mas... dessa sensibilidade que você tem quando você realmente abre mão. E eu percebi muito isso. A minha forma de pensar em relação a meus desejos, em vontade de ter um toque, de sentir desejada, mudou drasticamente depois desse ano, porque eu me afastei muito disso tudo que eu era exposta. E minha batalha nessa área foi uma perspectiva muito diferente por causa disso. Ok, bem legal isso. Bruno? Tem essas questões sei lá, novela hoje em dia tem muita cena sexual, seria algo que a gente estaria, entre aspas, exposto, porque a gente tem a opção de desligar a televisão, isso é bem claro. Mas, assim, já vi muito colega meu namorando, sério, respeita namorar e tudo mais, mas se mantém assistindo filme pornô, por exemplo. E acho que a pessoa não consegue enxergar mulher de outra forma que não seja a que ele está enxergando ali. Então, às vezes, eu vi numa reportagem, o cara separou da mulher porque a mulher, depois disso falando, falou, ele idealizava que uma atriz pornô em mim, então ele não casou com a atriz pornô, ele casou com a mulher. Então, às vezes, a pessoa cultiva aquilo na mente e não precisa estar nem namorando, vai enxergar uma mulher como objeto sexual. Então, às vezes, tem essas coisas de programas de televisão e tudo mais, tem. Mas, às vezes, tem da gente achar que está namorando certinho e tudo mais, mas você está se alimentando e criando uma imagem do outro, que é essa questão também que o senhor falou do servir ao outro, questão do respeito ao outro. Ok. Eu acho que o pior, pastor, disso tudo é o seguinte, porque uma vez que você começa a andar no abismo, não é como se não tivesse volta, né? Mas é como se você ficasse
Por exemplo, eu acho que quando você peca, o Espírito Santo te incomoda. Mas quando você começa a viver naquele pecado, você vai começando a ficar cauterizado. O Espírito Santo não consegue te falar, tá errado, não consegue incomodar o seu coração. Isso, ele está ofuscado, né? Exatamente, esse é mais certo mesmo. E aí a gente acaba criando uma resistência, né? Vamos dizer, a limpeza que o Espírito Santo tem para a nossa vida. E eu acho que isso acaba cauterizando a nossa mente, né? E é nessa hora que eu me lembro daquele versículo, como é que é, amor? Transformai-vos pela... Porque eu só estava lembrando da parte de renovação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que quando você começa a ficar cauterizado, você tem que... Não, calma aí, deixa eu voltar atrás e começar de novo. É isso aí, gente. Voltar à pureza. Voltar a ter mente de criança. Sabe? É por isso que Jesus falou assim, ó, se você não fizer como uma criança, não vai entrar no reino dos céus. Nós estamos falando de pureza, de inocência. E nós estamos num mundo tão sem inocência que nós nos acostumamos a não ser inocentes e achamos que é normal não ser inocente e nós achamos que o pecado é normal, então. E esse negócio que a Raquel está colocando, gente, e que o Bruno colocou, é muito sério, porque nós estamos estimulando a mente, a sensualidade. Imagine, você tem um cachorro ali, de um lado, 2 pitbull. Você dá comida para esse e não dá comida para esse. Aí você vai dando comida para esse e ele vai ficando forte. Uma hora ele está lá preso, né? Uma hora ele vai morder alguém, porque ele está forte. O de cá está mirrado e não está aguentando nada e vai morrer praticamente. Não vai ter força para nada. Ok? É isso que nós estamos fazendo com a nossa mente, com o nosso pensamento. Nós estamos alimentando a carne e a gente não alimenta o espírito. E quando a gente não alimenta o espírito, a carne vence. A carne vence, e é isso que está acontecendo hoje. Se eu vejo só filme pornô, filme sensual, só escuto música sensual, só vejo filme e site de internet que tem sensualidade. Gente, você está dando alimento para o cachorro da carne. E ele vai pegar alguém. E você vai se prejudicar. Júlio? Então, Pel, um dia desses eu estava assistindo aquele Geral do Brasil, né? Uma tarde dessas aí. Pô, quem que assiste isso, cara? Você não sabia disso, né, Priscila? Não, eu acho que ela até sabe dessa história. Aí, o engraçado é que nesse dia, velho, a entrevistada foi aquela doida da Mulher Melancia, né? É Mulher Melancia. Não conheço. Não, né? Aí é o seguinte, a entrevista foi sobre como é que... assédio sexual, né? E ela foi lá para reclamar que ela é assediada sexualmente muito, né? Só que ela foi com um vestido minúsculo com decotes maiúsculos, entendeu? E o Geraldo virou para ela e falou assim, mas espera aí, você me vem dessa forma no meu programa e você não quer ouvir nem uma piadinha? Aí ela, não, você tem que entender que isso aqui é um personagem. Ele falou assim, filha, você vai para a praia, você vai assim. Você vai para uma festa, você vai assim, você é seu personagem. Aí um dia desse eu estava dando uma palestra lá no colégio, ano passado, em Sobradinho, né, pela Escola da Vida, e eu citei uma letra poética, né, da Mulher Melancia, né? Sozinha, solteira sim, sozinha nunca. Sou a mulher melancia e balança minha bunda. Putz, meu, olha o tipo de mentalidade, sabe? E aí aonde ela vai falar assim, tem essa ideia de estimular o cachorro, sabe? Você ficar... Aí ela fala assim, não, mas eu sou assediada sexualmente, mas querida, você vende sexo, né? E ele falou isso para ela abertamente. Isso é um cara do mundão, entendeu? Sabe, assim, que vai contra uma cultura, entendeu? Que ele pode dizer, nossa, que lindo, né? Mas ele fala, não, isso aí, cara, você abre porta, você abre margem para isso, né?
Ok, gente. Bruno? O microfone já fica do lado dele. Perigoso, né? Devia deixar mais para frente. Vai parecer meio nerd, mas eu tava numa aula de modelos paradigmas, filosofia, ou seja, já é complicado ficar acordado. E aí ele tava falando sobre Kant. E para ele, para Kant, eu não sei qual é a orientação religiosa dele, mas pouco me importa. O efetivo exercício da liberdade não seria você, no nosso caso cristão, agir como bem entender, mas não condicionar suas ações pelas imposições da sociedade. Ou seja, você ser livre não quer dizer você agir conforme o mundo. Agora, trazendo para o nosso caso, significa o seu livre-arbítrio no efetivo exercício é você não condicionar suas ações pelo que o mundo prega, pelo que a mídia prega. Então, assim, achei interessante o pensamento. Foi um momento da aula em que eu estava prestando atenção. E aí linkei, achei interessante, porque muitas vezes a gente discute essa questão do livre-arbítrio. E meu pai às vezes fala que a gente tem o livre-arbítrio, primeiro, nossa liberdade vinculada à Bíblia, segundo, nossa liberdade vinculada à minha mãe. Então, acho que isso é correto, de ser ensinado, na igreja vou falar agora que a liberdade é condicionada, não sei. Tá, tem o livre-arbítrio, mas achei interessante o pensamento de que se você quer mesmo exercer sua liberdade, que seja não condicionando suas atitudes. Beleza. Não condicionar o mundo, mas condicionar a sua liberdade às suas convicções. Agora, a partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você assumiu na sua vida o senhorio de Cristo. Então as suas convicções passam a ser o quê? Aquilo que o Senhor Jesus Cristo deseja para você. Esse é o ponto. Então a nossa liberdade está em Cristo. Em Cristo nós somos livres. Eu vejo assim, que até às vezes comentar isso pode ficar meio... As pessoas podem achar, não tem muito a ver, mas tem. Muitas vezes a gente acha que não tem tanto peso você se relacionar com uma pessoa que não é da mesma fé que você, né? Mas a diferença toda, isso é a base, porque para nós, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, é templo de Deus, né? E a Bíblia mesmo fala que nós devemos apresentar os nossos corpos diariamente como sacrifício vivo, né, santo, puro, agradável. E esse verdadeiramente é o nosso culto racional. E eu acho que quando o relacionamento tem como enfoque glorificar a Deus de verdade e ter sempre a visão de que, apesar da nossa carne ficar com o espírito e tudo mais, os nossos desejos, eles sempre estarem ali lutando, a gente nunca pode se esquecer de que tudo que nós fizermos tem que ser pensando em glorificar a Deus. E muitas vezes, assim, as pessoas, elas acham que não é tão importante parar para pensar, e não vamos tentar ter um relacionamento solitário, assim, para não correr os riscos. Porque eu acho que quando a gente está sozinho como casal, a gente acha assim, ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo e tudo mais, então eu posso. Mas Deus está vendo. E, com certeza, Ele não vai se alegrar do que acontecer e Ele vai saber. As outras pessoas podem até não saber, mas Ele sabe. E eu vejo assim que muitas vezes as pessoas, elas acham, eu não vou pecar porque não pode. Eu não vou pecar porque é feio. Você não deve pecar porque você não está realmente agradando a Deus e o teu corpo não está representando aquilo que você fala, né? Você fala que é de Cristo, mas o seu corpo você está utilizando para satisfazer os seus desejos, e não os desejos que vêm do coração de Deus, né? Gente, é muito interessante nós repensarmos a nossa vida cristã, tá? A juventude da nossa vida, porque a Bíblia fala, olha, jovem, alegra-te, jovem, na tua juventude,
Recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Isso inclui comer, beber, divertir, namorar, tudo. Mas cuidado, Deus vai te pedir contas das questões que nós fazemos. Então, se você alimenta a sua vida, cuidado com o que você lê, os livros que você está lendo. Cara, tem livros que são pura sensualidade. Aí vai estimulando aquele negócio. Você vai ouvindo aquela música o tempo inteiro, e aquelas músicas estão falando de sensualidade, estão falando de relacionamento, estão falando de um amor, de toque, está falando de um monte de coisa que vai te estimulando. Se você vê filmes que tem cenas o tempo inteiro, então até o fato de você ir para um filme, a postura, a maneira com que você vai assistir um filme tem que contar. Porque se você vai com um olhar crítico de cristão é uma coisa. A Bíblia diz, veja tudo, retenha o que é bom. Então você passou por um filtro, passou por uma peneira. Olha que eu não estou sendo radical de dizer que você não deva ir. Se você vai e não consegue se controlar, não vá. Vai assistir somente os Shrek, essas coisas assim, né? Porque você, com certeza, a Fiona não vai, né? Mas se você não consegue ler um livro, ouvir uma música, sem ver um DVD sensual, com uma moça lá, aquelas americanas, tal, aquelas Beyoncé que mostra mais o corpo do que canta. Então, se você não consegue ver aquilo sem pecar, gente, não veja. É verdade. Se você não consegue ir numa festa sem ficar com o cara ou ficar com a menina, não vá. Você não pode ir para uma festa. Definitivamente, como cristão, você não pode. Enquanto você não aprender a se controlar como cristão, porque o seu objetivo não é se satisfazer, é glorificar a Deus. É glorificar a Deus. Então é muito séria essa questão, sabe? Acho que a nossa postura, a sua postura de cristão, como namorada, como namorado, como amigo, como alguém que vai sair sozinho para a festa, sabe? Como alguém que vai para o cinema, como alguém que vai comprar uma revista, né? Então, precisa de ter um filtro que chama o filtro da palavra, sabe? O filtro da palavra. Donaldo, eu estou terminando, viu, gente? Porque eu tenho outro compromisso agora ainda. Então, coisa rápida. Diga. Eu acho que, assim, talvez a maior arma, e eu tenho experimentado isso, contra esse tipo de coisa, é buscar em Deus uma consciência diferente do pecado, sabe? Eu acho que, em relação a tudo, a questão do pecado mudou muito, assim. Então, o pecado é aquilo que fere o outro, que machuca o outro, que magoa o outro. Servos uns dos outros. Isso. Que nós lemos agora em Gálatas. Isso, mas eu acho que tem que ser muito maior. Porque o pecado não é algo que fere, também, claro, né? Mas não é primordialmente o que fere o outro, mas o que fere é a Deus. É o que entristece a Deus, né? Okay. Porque muitas vezes, por exemplo, você vai lá e, né, faz aquele... Você se extrapola num... Extrapola... Pode falar. Não, eu ia falar o seguinte, que é por isso que a lei toda tinha 600 e tantas leis no Velho Testamento. Foi resumido em 10 mandamentos. E Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então é essa questão que você está colocando. Até completando o que a Pri falou mesmo, porque às vezes você extrapola, né, no namoro, em determinado ponto lá, e você, opa, né, erramos e tal, pede desculpa. Não, beleza, pedi, já está tudo certo entre mim e ela. Continua, entendeu? Eu não ficou magoado, não fiquei, entendeu? Então, essa consciência tem que ser muito maior. É algo que eu estou ferindo a Deus, entendeu? O pecado, ele fere a Deus. Muito bom. Então, eu acho que... Porque, assim, na hora do vamos ver mesmo, entendeu? É difícil. Então, você tem que pensar em algo que, como a Pri falou, alguém que, sabe, muito mais importante do que todos que te olham, entendeu? Todos que estão sujeitos às suas atitudes. A Deus, o seu maior amor, né? Já que você é cristão. Mais ou menos. Gente, e quando você pensa em Deus... Não pense só em Deus. Pense também nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus. Porque quando o Senhor fala da gente viver uma vida que agrada a Ele, Ele está dizendo, em cima disso, uma promessa, uma palavra profética que é tudo de bom. Salmo 37, verso 4.
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Né? Então, essa relação de ter Deus como alguém que você ama, que você tem prazer em agradá-lo, que você coloca Ele em alta conta na tua vida, que Ele é tudo na tua vida, isso redunda também a satisfação dos desejos do seu coração. É tudo que eu quero, é tudo que você quer, né? Como mulher, como homem, satisfazer os desejos do seu coração, né? E o Senhor está dizendo, eu vou fazer isso. Agora, o mundo não vai fazer isso. E se nós estamos dando lugar à carne para satisfazer o mundo venha com maldição na nossa vida. Você quer um casamento sem satisfação? Você quer um casamento mal feito? Você quer um... Gente, tem gente que está aí encontrando namorada, está na igreja, não sei o quê. Na hora, ele falou assim, lugar de encontrar namorada é na igreja, mas vai para a festa, vai para a boate e tal, de repente a coisa complica. Entendeu? Não, é para agradar a Deus mesmo. É vida com Deus que nós estamos falando, que nós temos que declarar aqui. Ok? Fala, Donaldo. Aí, por exemplo, se eu vejo assim, né? Tem aquela frase assim, se tudo falhar, eu vou virar hippie. Eu penso um pouco isso na questão de Deus, assim. Se tudo falhar, depois de todo o meu esforço, né? Se a videira não vingar, né? Enfim, a lua não aparecer e desastre total. Que é uma coisa assim que as pessoas avaliam muito, né? Caraca, eu vou, né, receber, e aí vê que se frustra, vê que às vezes a coisa não era como ela está pensando. Okay. E aí eu acho assim, que essa consciência que eu falei, e Deus está trabalhando isso, e eu, né, é assim, se tudo se frustrar, se eu chegar lá, me preservar para um casamento e tudo mais, e a mulher for uma bruxa e separar de mim, enfim, der tudo errado, eu falo assim, olha, eu cumpri, né, assim, a minha relação e o meu amor maior, né, que tinha com Deus, não com ela. Eu não me guardei para ela, me guardei por Deus, entendeu? Algo, sabe? É o que diz o texto. Contudo, eu me alegro no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Né? Esse texto que você estava tentando citar aí. Parafraseei. Isso. Gente, vamos terminar. Acho que deu para a gente colocar. Cuidado com o que você está fazendo da sua vida. Se você está tendo muito estímulo, pecado, na lascívia, na masturbação, na mente, tanta coisa na tua cabeça que está te incomodando, você vê que você está pecando, no namoro, seja o que for, sabe? Então, você tem que ver que tipo de informação você está colocando no computador. Entendeu? Tem que formatar o computador. Formata tudo e começa a colocar coisa nova lá dentro, da palavra de Deus. Música de Deus, sabe? Música de Deus. Livro de Deus, livro evangélico. Começa a mudar a sua literatura, começa a mudar os discos, os CDs que você está comprando. Começa a mudar as músicas que você está colocando no seu iPod lá, entendeu? Começa a mudar os filmes que você está assistindo. Eu tenho certeza que muita coisa vai começar a mudar na sua vida. Amém? Então vamos orar. Deus abençoe. Desculpa a minha demora com vocês aqui. Vamos ficar em pé? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pela conversa que tivemos, pela Tua palavra, pelos projetos que o Senhor tem na nossa vida, pela proposta de pureza que o Senhor tem para nós, mas principalmente pelas promessas de bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um aqui, ó Pai. Que nós possamos desejar essas promessas e possamos, para isso, viver uma vida santa que agrade ao Senhor, ó Pai. Dá-nos a bênção de colocar na nossa mente tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. Seja isso que ocupe o nosso pensamento. Abençoe-nos, ó Pai, eu te peço, pela vida de cada um, que os namoros sejam abençoados, que aqueles que não estão namorando encontrem uma namorada, um namorado, que sejam felizes, mostrem para o mundo que é possível viver uma vida, um namoro bacana,
sem mágoa, sem culpa, sem tristeza. Um namoro que glorifique o Senhor e abençoa a vida dos namorados, ó Pai. Eu te peço a tua direção em tudo, no nome de Jesus. Amém, ó Pai. Nos abençoe, queridos.